A técnica das 10 sombras ligado ao herdeiro do clã Zenin sempre teve um grande mistério. Como esse poder poderia bater de frente com o usuário do ilimitado mais 6 olhos. Essa é uma história que nós recebemos ali no capítulo 118 através do flashback em que o Megumi e o Gojo estavam conversando, estavam passando para nós algumas informações sobre dois grandes feiticeiros, um de cada família, que num confronto acabou levando à morte desses dois personagens. Um acabou matando o outro em um confronto. A gente tinha visto as habilidades de Satoru Gojo e visto que realmente as habilidades e os poderes desse cara era extremamente apelão. Era uma habilidade extremamente apelona. Mas, até aquele momento, a técnica das 10 sombras não era algo assim tão gritante para chamar a nossa atenção. Mas a questão é que o Sukuna parece entender muito mais contextos ligados à técnica das 10 sombras do que nós. E que a gente não faz ideia sobre o que podemos esperar, pelo menos até as concepções do capítulo 2, 3, 4. Sou Geekza com LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então conversar aqui sobre como o Mahoraga parece ter conseguido invocar, utilizar os poderes do Sukuna. Como que ele conseguiu fazer isso? Será que tem algum segredo a mais? Será que a técnica das 10 sombras tem um verdadeiro poder oculto? A gente vai poder discutir e conversar sobre esses aspectos porque essas habilidades estão muito em aberto. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos por aí. E você também pode se inscrever no Vida de Geek. Clica aqui embaixo, a gente lançou uma gameplay hoje de Seers of Stars, né? Eu acho que se você tá gostando desse jogo, se você tá curtindo, a gente lançou a nossa primeira hora lá, né? É um jogo bem interessante, intrigante, como eu disse na thumb. Então, se você gosta de gameplay, você pode ver o LP também jogando por aqui. Clica aqui e se inscreva no Vida de Geek. Bom, a gente sabe que desde que a técnica das 10 sombras foi parar no controle do Sukuna, a gente pode perceber que o vilão tem usado ela de uma forma bem diferente como o Megumi utilizava. A gente prestava atenção lá atrás nas técnicas das 10 sombras, parecia mais como se fosse um Pokémon. O Megumi utilizando as técnicas das 10 sombras para que pudesse utilizar as habilidades no aspecto mais de que entre ele e o Shikigami, né? O Shikigami lá e ele aqui, os dois lutavam, os 3 ou os 4 lutavam ali, mas nada demais, nunca ali com umas habilidades propriamente dita para si próprio, para fortalecer o seu corpo, para utilizar ali em um aspecto de batalha mais físico, mais individual. E desde que o Sukuna assumiu o corpo ali do Fushiguro, a gente percebeu vários aspectos relacionados ali às habilidades das 10 sombras no próprio corpo do personagem. Um exemplo claro é na batalha contra Yoros, quando ele pega a técnica, os poderes do Shikigamis do cão completo, do lobo completo, ele acaba utilizando para fortalecer o seu próprio corpo, né, da totalidade ali, para conseguir fortalecer o seu próprio corpo, dando porradas com socos extremamente fortes, coisa que a gente jamais pensou que uma técnica assim, que a técnica das 10 sombras poderia ter um aspecto desta forma. Também o Sukuna agora está usando os poderes das sombras como se fossem dele, então a gente percebe que muitos aspectos das sombras podem ser utilizados como poderes do próprio Sukuna, assim como o jato d'água do Max Elefante, na forma como esse Shikigami conseguia ali jogar, né, atingir, mandar um jato d'água, e o Sukuna também consegue fazer através dos aspectos das técnicas e dos poderes na qual ele
conhece. E agora ele está fazendo o Mahoraga usar a sua habilidade. Uma questão extremamente curiosa, pode ser a sua habilidade, pode ser outra coisa, mas parece muito com a técnica ali de corte do Sukuna, parece bastante ali com a técnica de corte do personagem, o que remete para nós sobre esse questionamento do que o Sukuna está fazendo com a técnica das 10 sombras. Qual é o grande segredo por detrás desse poder que o Sukuna tá conseguindo enxergar, que o Hakari já tá começando a entender, mas a gente não faz a mínima ideia do que está rolando? Bom, como eu falei pra vocês, né, o Sukuna já entendeu que as 10 sombras possuem um Buta segredo. Desde lá atrás, quando ele fala que ele vai derrotar o Gojo, ele provavelmente falou essas frases, falou esse disclaimer ali para poder realmente achar um espaço para conseguir derrotar o Gojo. E a técnica ali do Fushiguro chamou a sua atenção. É bem interessante, que eu não vou lembrar o nome do perfil aqui, mas nesse capítulo, no último capítulo de Jujutsu Kaisen, nós percebemos que o próprio Sukuna, quando ele fala, me mostre do que você é capaz, Mahoraga, é a mesma expressão que ele fala para o Megumi lá atrás, me mostre do que você é capaz de fazer, garoto. Tem a mesma expressão, a mesma conotação. É como se o Sukuna estivesse realmente buscando uma satisfação, um prazer, uma busca realmente para algo que possa lhe encantar. E essa adaptação do Mahoraga ali com os cortes mostra exatamente desse aspecto do personagem ficar interessado, dele ficar satisfeito com essas surpresas. E tudo passa a ficar mais interessante através dessa ação. A técnica das 10 sombras pode ter um grande segredo. E esse segredo pode ser um domínio sem barreira. Olha só que interessante, né? A gente volta lá atrás, quando estava levantando essa questão de que a técnica das 10 sombras poderia ser realmente focado de um poder, que o Jardim da Quimera pode ser algo focado a ser uma expansão sem barreira, sem ali um espaço fechado. A Maki mesmo acaba questionando sobre essa percepção e o Kusakabe fala que não é parecido, né? Só que tudo que a gente observou agora acontecendo no mundo, né, nas informações de Jujutsu Kaisen, nem tudo que o Kusakabe falou, nem tudo que os personagens falaram ali é uma verdade absoluta. A técnica das 10 sombras pode ter um domínio sem barreira e talvez o Jardim da Quimera nem seja a expansão de domínio. Bem, que eu vou explicar para vocês um conceito basicamente sobre essa relação. Quando uma sombra ela é invocada ali pelo Megumi ou tudo ali pelo Sukuna, existe um limite de outras que podem ser chamadas, né? A gente não sabe quantas sombras podem ser convocadas, porque o Megumi ou o Sukuna nunca utiliza todas as sombras de uma vez. Ele não chama ali as 9, 10 sombras de uma vez. Ele acaba chamando uma, outra, tal, mas não chama todas as sombras de uma vez para o combate. Talvez não seja algo muito esperto de chamar todas as sombras, mas também não seja algo ali muito que tenha a capacidade de se criar isso. Só que no caso da expansão de domínio, esse limite não existe e todas as sombras podem ser invocadas em uma só vez. Como é um jardim de sombras, as sombras podem sair dali, os Shikigamis podem sair do local no momento necessário. Só que existe algo estranho na habilidade das 10 sombras que ainda não parece ser algo completo, né? Parece que tá faltando alguma coisa, parece que existe um contexto bem interessante na qual a gente observa, e principalmente depois do último capítulo, que ainda tá faltando um momento chave pra gente perceber que o Sukuna vai passar a rasteira em todos nós. E a questão mais importante são duas falas no capítulo. A primeira é do Gojo, dizendo que o Sukuna não pode usar duas técnicas ao mesmo tempo. Para ele usar os cortes, ele precisa desativar uma Mahoraga e ele não fará isso, porque se ele desativar o Mahoraga, ele perde ali o momento da adaptação, porque é quando o Mahoraga está se adaptando ao ilimitado, é nesse momento que ele pode atacar o Satoru Gojo. Só que, utilizando o Mahoraga, ele não pode utilizar os cortes, que é a sua técnica máxima
ofensiva. Então, nesse aspecto, o Gojo afirma que o Sukuna não pode utilizar as técnicas relacionadas aos cortes e também, ao mesmo tempo, a técnica focada nas sombras. E o segundo ponto mais importante sobre o capítulo é a fala do Hakari de que o Sukuna tem uma carta na manga. E isso tá bem evidente já. A técnica das 10 sombras, ela tem um ponto bem interessante e intrigante, ao ponto da gente realmente questionar o porquê que o Sukuna utilizou ou escolheu o corpo do Fushiguro. O que ele realmente viu nessa habilidade que a gente ainda não conseguiu enxergar e que faz um total sentido. E é aqui que eu vou começar a questionar um padrão. Eu posso estar viajando, eu posso estar ficando maluco aqui com os meus questionamentos, mas isso me leva a questionar se o Jardim da Quimera não seja realmente a expansão de domínio do Sukuna, daquele que é o portador da técnica das 10 sombras, mas que esse poder seja na verdade apenas uma técnica na qual o usuário das 10 sombras consiga invocar as suas sombras, os seus Shikigamis, quando ele quiser. Todos os Shikigamis saem das sombras das habilidades desse poder, o que marca um ponto importante para se notar. Se as sombras, o lugar onde o Sukuna e o Megumi se escondem, já forem a expansão de domínio, as 10 sombras é uma extensão desse poder. Lembrando que existe um lugar, existe um espaço aonde o usuário das 10 sombras pode ocultar a sua presença, ele pode esconder a sua presença. E este era o lugar aonde o Sukuna estava durante todo o começo da batalha do último capítulo e onde o Megumi também aprendeu a colocar os seus equipamentos e ultimamente estava conseguindo viajar por essa dimensão. O meu questionamento é: e se o Jardim da Quimera não seja a expansão de domínio, não seja ali a expansão do personagem, mas sim apenas uma técnica do seu poder, apenas uma técnica focada nas 10 sombras? E é por isso que a Quimera, que está dentro ali deste lugar, tem a capacidade de fundir as demais sombras, tem ali a capacidade de fundir os demais poderes. Como eu disse, eu posso estar viajando nessa teoria, mas como os Shikigamis são uma extensão da expansão de domínio, já que eles saem das sombras do lugar onde o Megumi e o Sukuna ficam, isso daria ali para o Sukuna a forma de aplicar os seus poderes nos Shikigamis. Essa é uma questão importante porque lá atrás o Satoru Gojo mesmo disse que você não tem como utilizar as habilidades de uma forma em conjunta. Se você está usando a amplificação de domínio, a única forma de você conseguir utilizar a sua técnica é passar a sua técnica para uma área na qual você estendeu. Ou seja, se você usou a expansão de domínio, mas você está com a amplificação de domínio, você pode passar a sua técnica para a área amplificada, para a área na qual você estendeu. No caso, como as sombras, os Shikigamis, fazem parte da extensão das sombras, que seria a verdadeira expansão de domínio ali da técnica das 10 sombras, isso daria para o Sukuna a capacidade de utilizar os cortes no Mahoraga e também nos demais Shikigamis. O que explicaria como o Mahoraga conseguiu usar o corte do Sukuna, mesmo com o Satoru dizendo que isso é uma coisa que não pode ser feita. Isso é uma coisa que realmente não pode ser abatido através ali das ligações entre duas técnicas. Como o Mahoraga não tem uma habilidade própria como os outros demais Shikigamis, e sua habilidade é se adaptar às habilidades dos seus adversários, seu poder poderia replicar as habilidades das demais sombras ou até mesmo os poderes de portadores, como no caso do Sukuna, como no caso de alguém que acabou roubando o corpo ali do usuário das 10 sombras ou conseguiu replicar uma habilidade para poder colocar em si próprio. Eu acho essa uma questão muito complicada para a gente tentar entender como o Mahoraga conseguiu utilizar as habilidades do Sukuna. Se for realmente as habilidades do Sukuna, mas observar
que o Sukuna está usando as sombras como uma extensão de um domínio relacionado à técnica das 10 sombras, seria um ponto intrigante para pensar como o Mahoraga é capaz de utilizar ali os cortes do personagem, já que ele, além disso tudo, além de ser uma sombra inacreditável, também tem a capacidade de receber uma técnica em uma extensão de um domínio.